Estamos recebendo aqui nos estúdios do Antena Amanhã o jornalista Abdias Martins, que é pré-candidato a vereador pelo Podemos, aqui, né, pré-candidato a vereador por Maceió. Abdias Martins, estamos aqui em cadeiras, né, que você estava ocupando essa cadeira aqui na apresentação do Antena Amanhã, mas agora está ocupando a cadeira de entrevistado, né, sendo pré-candidato a vereador, né? Bem-vindo aqui ao Antena Amanhã. Bom dia. Oi, Rafa. Muito bom dia para você, bom dia para o Felipe Ferreira, bom dia para toda a equipe Campina Filho, que está aqui na mesa de áudio, Nicolas Souza nas imagens e toda a produção que está aqui por trás, Ricardo Alexandre, que coordena esse time. Para mim é uma grande alegria e, de fato, a gente agora inverte o lado, né, de entrevistador para entrevistado. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse momento para falar sobre a pré-campanha a vereador por Maceió. Estou à disposição, agradecer a quem vai participar conosco também pelo YouTube para a gente debater um pouco sobre essa cidade que é tão bela, mas que precisa com certeza de políticas públicas cada vez mais eficientes para atender a todos. Rafa, bom dia, é uma satisfação estar aqui. Bom dia mais uma vez, Abdias, e é nesse sentido que a gente, né, vai ouvir essas propostas, né, para trazer melhorias aqui para o nosso município em Maceió. Você vê, Abdias, qual a principal dificuldade aqui em nossa capital? Olha, Rafa, existem várias dificuldades. Só que depois que a gente vivenciou, e aí depois eu posso falar um pouco mais detalhadamente sobre o caso Braskem, depois que a gente vivenciou e vivencia até hoje essa tragédia ambiental, nós temos vários desdobramentos e várias consequências desse problema. Maceió já é uma cidade que precisa de uma atenção maior num quesito muito importante, que é o quesito da infraestrutura, saneamento e drenagem nos bairros, sobretudo da periferia. Aqui na parte baixa a gente não percebe isso. A orla de Maceió, né, todo o contexto turístico da capital é de encher os olhos, né? Quem visita a capital, se ficar só na orla, vê uma cidade. Mas se a gente andar um pouquinho mais e for para os bairros da periferia, na parte alta, toda aquela região ali do Tabuleiro do Martins, Eustáquio Gomes, né, cidade universitária, a gente vai perceber que existem muitas ruas onde as pessoas não têm ainda saneamento, drenagem e pavimentação. E eu não falo isso por achismo, não. Eu falo isso porque recentemente eu concluí um mestrado onde eu estudei demandas relacionadas a jornalismo comunitário. Aquele jornalismo que tem os quadros onde os repórteres vão para as comunidades, que você fez, pra inclusive, buraco, para mostrar os problemas que as pessoas vazamento de água. Exatamente, todos esses. Num período de 5 anos, para você ter uma ideia, de 2019 a 2023, eu fiz um mapeamento de 838 demandas, 838 reportagens que foram feitas. Para você ter uma ideia, somente 74 dessas 838 foram atendidas, o que corresponde a 8%. Ou seja, um índice de pedidos muito altos e um índice de resolutividade muito baixo. A maior parte desses pedidos relacionados justamente à drenagem, infraestrutura e saneamento. Agora imagine, depois que as pessoas migraram dos bairros atingidos pelo crime ambiental da Braskem, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e ainda uma parte do Farol. Imagina essas pessoas migrando para outros bairros sem as condições necessárias de infraestrutura. Isso sem contar nos serviços públicos como saúde, educação, segurança, que acabam não atendendo. Já não atendiam os moradores dos bairros originários. Imagina depois dessa migração. Então, certamente esse olhar atento, Rafa, para as necessidades básicas, quando a gente fala saneamento básico, educação básico também, saúde, todas essas necessidades são básicas na vida do cidadão. Então, se a gente pegar o problema da infraestrutura aliado à migração dos moradores que saíram dos bairros afetados pela mineração, isso vai potencializar essas necessidades. Então, eu acredito que esse conjunto de necessidades responde a essa questão e é preciso que o poder público olhe atentamente para as necessidades mais fundamentais, mapear aquelas que são mais necessárias no momento. Muito bem, a gente vai ter a participação também do Luciano Amorim, direto de Arapiraca, mas eu já abro aqui a pergunta ao Felipe Ferreira. Pode ficar à vontade, Felipe. Bom dia, Rafa. Bom dia para quem está acompanhando o programa. Bom dia também para o nosso entrevistado, Abdias Martins. Bem-vindo de volta aqui aos nossos estúdios. Abdias, você trabalhou como repórter de rua por por muitos anos e deve ter lidado, óbvio, com diversos problemas que são pedidos pela população aqui de Maceió, deve ter se deparado com esses problemas e, como você bem disse, né, fez esse mapeamento e notou que não houve
a resolução desses problemas por parte do poder público. Você acredita que o fato de ter sido repórter de rua, esse é o seu diferencial? Eu acredito que é um dos diferenciais, sim, Felipe. Aliás, antes de tudo, primeiro, parabenizar você pelo trabalho, né, que você desempenha no jornalismo político de Alagoas. Para mim, já é um dos grandes destaques dessa área que precisa cada vez mais de pessoas capacitadas para esclarecer a população sobre os fatos políticos, né? E também, não menos importante, mas também frisar aí, Rafa, você no começo falou, né, que você está na bancada aí, onde nós compartilhamos esse espaço. É um desafio, e viu? ficou com uma grande representação, que com certeza dá conta desse recado. Muito obrigado, sem sombra de dúvida. Mas é um desafio. Mas vamos lá. Todo dia a gente vive esse desafio. Olha só, Felipe, são mais de 10 anos já atuando profissionalmente, fora o período porque a gente não começa jornalista. Eu acho que ninguém começa jornalista só depois que pega o diploma, porque é uma profissão tão apaixonante. E a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio, só para fazer um retrospecto, foi com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 37, então já se passaram 22 anos desde a primeira vez que eu me posicionei no microfone para fazer comunicações. Foi lá na rádio, na época era São Luís FM. Hoje nós temos a Quitunde FM que transmite o nosso sinal. Aliás, mandar um alô muito especial para os meus conterrâneos que estão nos ouvindo nesse momento. Quando a gente é repórter, Felipe, a gente lida e convive diariamente com vários problemas sociais. Eu sempre falava para a equipe que trabalhava comigo que nós precisávamos ser muito unidos na rua, o repórter cinematográfico e o auxiliar, que também é o motorista, porque o primeiro desafio que a gente enfrenta é justamente aquele problema que a gente vai noticiar a partir de uma pauta que a gente busca. E geralmente a gente lida com os dramas da sociedade. É com problemas de violência doméstica, problemas de estupro de vulnerável, problemas que envolvem acidentes de trânsito e os problemas da política, né? Enfim, de corrupção ou de investigações relacionadas às prefeituras. O que eu acho que precisaria, inclusive, ser muito mais, o jornalismo político poderia trabalhar muito mais essa pauta. E a gente lida diariamente com esses problemas da população. Então eu falava, a gente precisa não criar problema entre nós, né, com a equipe, porque a gente sabe que é um desafio também trabalhar em equipe. Porque o grande desafio que a gente ia enfrentar era aquele, né, de buscar solução para os problemas da população, Rafa. E no jornalismo comunitário, eu trabalhei como repórter fazendo também matérias nos bairros, a gente via a aflição das pessoas por problemas simples, problemas fáceis de serem resolvidos, como buraco na rua, que acaba com a suspensão do carro, problema de falta de iluminação que afeta a segurança, os problemas de drenagem, pavimentação, saneamento, ou outros problemas ligados à falta de remédios nos postos de saúde. E me frustrava muito o fato de muitas vezes a reportagem ir lá, cobrar, pedir nota ao poder público, e muitas vezes eles dão aquelas notas já genéricas, copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E como eu disse, das matérias que eu mapeei no trabalho do mestrado, foram 838, só 74 que apresentaram resolução efetiva, menos de 10%, 8%. Então, quando a gente é repórter, Felipe, a gente cumpre uma função, a gente realiza já uma política social. A nossa profissão tem nesse DNA, eu falo sempre isso. O jornalismo é, por si só, uma profissão política, só que uma política social. A política partidária, eu acredito que é um desdobramento disso, querer fazer mais, querer atender melhor a população. Perceber que esses problemas não são problemas inatingíveis, ou melhor, não são soluções inatingíveis, são problemas que existem, mas que a solução ela pode ser feita quando se quer fazer, quando se dá atenção e quando se coloca no lugar do cidadão que sofre com aquela problemática. Abdias, essa era justamente uma das perguntas, o que fez você entrar no mundo da política, tentar entrar nesse mundo da política. Até o comentário aqui do Aloysio Júnior, ele bota aqui, pergunta ao Abdias o que lhe move, né? O que faz o coração arder para poder entrar, né, nesse viés político aí para ser pré-candidato a vereador. Excelente pergunta, agradecer ao nosso amigo Aloysio Júnior. Aloysio, inclusive, é coordenador desse projeto que a gente está desenvolvendo nessa pré-campanha e é um parceiro de primeira ordem. Muito obrigado, Aloysio, pela pergunta e pela participação. Rafa, você tem um automóvel, né? Eu parei aqui e vi seu carro lá fora. E certamente quando você circula pela cidade, você vê, ainda hoje, mesmo tendo tantos programas sociais, crianças e adolescentes que batem no teu vidro para pedir esmola. A palavra é essa, não é ajuda, é esmola. Aquilo ali é uma esmola que você dá às pessoas.
porque não vai resolver o problema dela e ela vai continuar naquele local por séculos sem fim, amém. Ali naquela região, naquele sinal da subida da ladeira da rodoviária para o Feitosa, ali tem muito isso. Eu saio de casa, moro ali em Jacarecica, quando eu desço para vir para aqui, para a rede Antena 7, 7 horas da manhã, Felipe, tem uma pessoa catando lixo, catando latinha, catando os restos que as pessoas deixaram ali. E a gente, ali só para dar um exemplo do que eu vejo diariamente, ali naquele viaduto de Jacarecica, pessoas estão morando embaixo do viaduto, com mala e cuia, mala mesmo. Se você parar ali, fizeram até uma jardinagem, eu acho que no intuito de fazer com que as pessoas saíssem, mas elas permaneceram lá, colocaram as malas em cima da grama e moram lá. Então não faz sentido, numa mesma localidade, ter uma pessoa que tem café da manhã, almoço e jantar, um local para dormir, uma casa, um lar e o alimento. E quando você dá 2 passos para fora, você vê alguém catando no lixo, né, e morando embaixo do viaduto. O que me motivou, Felipe, a buscar esse espaço na política foi justamente esse incômodo, essa insatisfação ao ver no mesmo ambiente, no mesmo espaço, alguns com oportunidades e outros nessa vulnerabilidade social. Como repórter eu já via isso, já me incomodava, e a gente podia fazer a nossa parte a partir das reportagens, que ajudava de alguma maneira cobrando o poder público para que ele realize. Estando na política, ocupando um espaço público, a gente vai poder fazer muito mais, porque nós vamos estar nos locais de decisão, nos locais onde a gente pode cobrar de forma mais incisiva. Então, o meu objetivo ao entrar na política é ajudar as pessoas, né, fazer... esses dias eu estava falando, é preciso ter humanidade, é preciso pensar nas pessoas para dizer, olha, não é justo que a gente tenha tanta desigualdade e a gente tampe os olhos e finja que não está vendo. Muito bem. Eu tenho a participação agora do Luciano Amorim, direto de Arapiraca. Luciano, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Antena Amanhã e pode ficar à vontade, fazer a pergunta aqui ao nosso amigo Abdias Martins. Bom dia mais uma vez, Rafa. Bom dia, Felipe. Bom dia ao Abdias, esse colega de profissão, né, que é muito mais do que um colega, é um amigo. A gente começou a estudar junto lá na Universidade Federal de Alagoas e a paixão pela comunicação sempre nos uniu e ainda nos une até hoje, né? Eu estava aqui imaginando como é que eu poderia fazer essa intervenção aqui, porque eu converso tanto com a Abdias, são tantos temas políticos que a gente conversa durante o trabalho e durante a vida pessoal também, que fica muita coisa dentro da cabeça para a gente pensar nesse momento. A gente conversa há muito tempo e antes da pergunta eu preciso fazer um testemunho. O Abdias sempre foi essa personalidade inquieta com a resolução das coisas, né? O Abdias sempre foi aquele cara que saiu da zona de conforto e procurou fazer as coisas quando ninguém queria fazer, né? Desde as suas intervenções como repórter, ainda como aprendiz, a gente trabalhou muito tempo como aprendiz e a gente fazia podcast de rádio e a gente sempre no sentido de intervenção naqueles problemas, seja da cidade, seja do bairro, da localidade. Então, a Abdias sempre mostrou essa inquietação desde os tempos lá da Universidade Federal de Alagoas. A minha pergunta, meu amigo, é o seguinte: eu faço votos, eu torço muito para que você se transforme num vereador, num representante da capital alagoana, mas você sabe que o papel do vereador é o parlatório, é lá no parlamento, é exigir, é cobrar. Não tem, por parte do parlamentar, a execução. Quem executa é o prefeito, quem executa é o governador, quem executa é o presidente da República. O que você vai poder fazer lá é cobrar. Não vai te incomodar essa questão de ser vereador e só cobrar e, de repente, os políticos, os executivos, não atenderem essas suas reivindicações? Luciano Amorim, meu amigo, que alegria falar com você. Tudo que você disse sobre mim é recíproco em relação a você. Parabéns pelo seu trabalho também. Aliás, hoje você é talvez, para mim o maior comentarista de política desse estado, e eu fico muito honrado de receber de você essas palavras e essa pergunta tão inteligente. Veja só, Luciano, você tocou num ponto muito importante, e Felipe e Rafa. O que é que acontece hoje? A representação que nós temos lá na Câmara de Vereadores
para mim, é muito, mas muito aquém do que deveria ser. Justamente porque os vereadores, não é só em Maceió não, isso é uma realidade nacional. Se a gente for para o interior do estado é a mesma coisa, Rafa. O vereador passou a ser aquele cara que atende a população na base do assistencialismo. Então o vereador, a primeira coisa que ele faz, e aí eu preciso ponderar essa minha crítica balizando o meu pensamento. O vereador hoje, a primeira coisa que ele entra, Campina, quando ele entra na Câmara, a primeira coisa, se ele já não tem, ele vai abrir um instituto. Porque nesse instituto ele vai conseguir atender aos pedidos que a população faz a ele. Pedidos muitas vezes, na maioria das vezes, na área da saúde. Nós temos vários vereadores que têm institutos aqui. Basta fazer uma rápida pesquisa e você que acompanha a política já sabe. É um problema ter instituto? Claro que não. Até porque o poder público não consegue atender a todas as demandas. O poder público é ineficiente, a palavra é essa. Não consegue chegar por falta de competência, por falta de planejamento e por falta de pessoas realmente engajadas e capacitadas, técnicos que devem... a gente não pode simplesmente nomear uma pessoa para uma secretaria por conchavo político ou por uma amizade. Tem que ser por uma pessoa preparada, mas aí é uma outra crítica. Então, o que é que acontece hoje? A gente tem, Felipe, de um lado da rua, um instituto de um vereador a todo vapor, funcionando, fazendo cirurgia, consulta, encaminhamento, tudo. No outro lado da rua a gente tem um posto de saúde que não tem gás e nem atadura. Faz sentido algo dessa natureza? Não faz. E aí o vereador vira meio que um executivo. O Luciano falou, quem executa as políticas públicas é o prefeito, é o governador, é o presidente da República. Só que o vereador, acho que cansado de receber tanto pedido da população, que interpreta que ele é que tem que fazer, acaba tendo nesses institutos esse braço de assistencialismo que se reverte depois... numa gratidão tão profunda que a pessoa tem pelo que o vereador realizou, que ele fica fiel ao vereador e ali ele tem um apoiador seguro. Ele meio que amarra ali um apoio. Então, o que é que acontece? O papel do vereador, na prática, é de fiscalizar o poder executivo, é justamente de saber por que é que o posto de saúde não está atendendo e não tem os medicamentos e não tem a assistência devida. Por que está faltando professor na escola? Por que está faltando merenda escolar? Por que essa rua está tão esburacada? Por que esse orçamento não é direcionado para a política A e sim para a política B? Para isso, Rafa, eu tenho dito para algumas pessoas com as quais eu tenho conversado que nós precisamos na Câmara de Vereadores, e essa lacuna está aberta de forma muito latente, precisamos de um vereador que seja a voz do povo. E que não se preocupe que se o prefeito fizer alguma retaliação com ele. É parte do processo, né, Campina? Infelizmente, quem decidir atuar com independência e ao lado do povo vai sofrer retaliação, mas vai estar cumprindo o seu papel. Eu pretendo lá na frente, claro, após a convenção e no período eleitoral, vou falar muito sobre isso, eu pretendo, se Deus permitir e o povo quiser lá na frente, ser essa representação, ser a voz do cidadão, né? Falar aquilo que precisa ser falado. E não simplesmente, Rafa, porque quando você se torna vereador e é aliado do prefeito, você parece que vira fala-se muito isso, o político catenga, né? Que só balança a cabeça assim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, independente do que ele fala. E quando você é da oposição, é outro problema, Felipe. Porque o cara não aprova nada, mesmo que seja em benefício da população, porque tem raiva do prefeito. Então falta coerência, falta independência, que é muito difícil na política. Mas quando a gente vem de uma realidade como eu, que não tem um rabo preso com ninguém, que quero fazer política de verdade, se a população entender isso, que precisa ter um aliado lá na Câmara de Vereadores, aí sim as coisas começam a mudar. É difícil, mas eu tenho esperança que isso pode acontecer. Muito bem, estamos conversando com o pré-candidato a vereador por Maceió, Abdias Martins. Eu preciso fazer um intervalo rápido, Abdias, mas a gente volta ainda porque tem muita pergunta. Tem do Felipe, tem do Luciano também, a participação dos nossos ouvintes e teleouvintes também. Mandando um abraço aqui para a nossa grande audiência, né? Participando aqui do nosso programa. Aqui a Dinha Soares está participando aqui, mandando, né, aqui, Abdias é um homem super de bem, a gente sente, né, a gente sabe quem é, ele vai representar muito bem na Câmara de Vereadores. O Júnior Correia também participando, Rogério Silva também, aqui o Encontro Cast também está dizendo, grande jornalista, amigo Abdias, né?
Aí, Rafa, é o Eliel. Ele usa o Encontro Cast. Obrigado, Muito bem, Eliel. Obrigado pela participação. Lins também participando. Muita interação aqui no nosso YouTube. E também você pode mandar perguntas através do nosso WhatsApp pelo 982257777. A gente continua aqui a entrevista, né? Tem pergunta do Luciano Amorim, tem pergunta também do Felipe. Felipe, vai fazer também agora mais uma pergunta ao pré-candidato, não é isso? Pode fazer. Abdias, na Câmara de Vereadores, também na Assembleia, alguns parlamentares ficam conhecidos como fulano dos animais, o fulano da saúde, o fulano da educação. Qual vai ser a sua bandeira caso seja eleito? Abdias do povo de Maceió, que vai atender a todas as pautas. Como jornalista, Felipe, eu não tenho a alcunha de uma pauta exclusiva, assim como você citou. De fato, e até me falam, Abdias, às vezes os amigos vêm conversar comigo, você precisa de uma bandeira, de uma causa. Eu acredito que quando a gente... É importante, funciona para alguns. No meu caso, eu prefiro ser o cara que vai cuidar da população de Maceió. Outro ponto importante, Felipe, é que não só os pré-candidatos têm causas definidas, muito específicas, e algumas com grande apelo social, como os animais, que elegeram vários... A causa animal elegeu muita gente. Aqui em Alagoas a gente tem o exemplo do deputado Leonan. A pauta da segurança pública está muito em alta também. Eu sou um comunicador e me conecto com todas as necessidades. Aliás, eu tenho defesa de projetos que vão da educação, à saúde, à infraestrutura que eu citei agora há pouco. A nossa causa específica dos jornalistas que precisam de muita valorização, inclusive na Prefeitura de Maceió. E a questão da cultura, por exemplo. Se você me perguntar, Abdias, o que é que mexe com você hoje que te incomoda em pautas que precisam ser resolvidas? Eu vou falar rapidinho aqui 5 pontos, Felipe. Só para você ver que é multifacetada a minha pré-candidatura. Eu não estou focado em apenas um ponto. Em relação à saúde, nós precisamos criar urgentemente um núcleo específico para acompanhar e monitorar os casos de pessoas que têm doenças raras e que precisam de medicamentos, de tratamentos e de cirurgias rápidas. Muitas vezes essas pessoas esbarram na burocracia e peregrinam em hospitais e tribunais. Então não é justo que pessoas que precisam de atendimentos rápidos muitas vezes morram sem ter esse atendimento. É o primeiro ponto. Na área da educação, por exemplo, as escolas em tempo integral já são uma realidade na capital. A gente precisa investigar, fiscalizar como que essa educação está sendo feita na prática, se está atendendo às necessidades de fato do cidadão, do corpo técnico das escolas e dos pais. Na área da infraestrutura, eu já falei, é preciso fazer um mapeamento rápido e urgente dos problemas mais necessários dos cidadãos, das praças danificadas, das iluminações deterioradas, das ruas sem saneamento, drenagem e pavimentação, mapear esses pontos e rapidamente resolver aqueles que são mais urgentes. Nós, como jornalistas, Rafa, se hoje formos contratados pela Prefeitura de Maceió, não vamos receber o piso da categoria. Existe um piso estabelecido pelo Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, esse piso não é cumprido. Então, só para trazer uma luta relacionada à comunicação é defender. Repito, se Deus permitir lá na frente nós alcançarmos esse objetivo, que nós vamos alcançar, uma das primeiras coisas que eu vou lutar é apresentar um requerimento, enfim, para que a Prefeitura pague o piso salarial aos jornalistas. E, por fim, na área da cultura, olha, mas me dá uma indignação muito grande quando nós temos aqui os grandes festivais. Temos Festival de Verão, temos o São João e nós recebemos artistas de renome nacional. Aliás, quem é que não gosta de receber o seu artista preferido numa festa pública e de graça, entre aspas, né? De graça, porque a gente não está pagando nada para acessar a festa, mas os nossos impostos já estão inseridos ali. Paga indiretamente, né? Paga diretamente, né, Rafa? Só que no imaginário a festa é de graça. Mas vamos lá. Aí, por exemplo, eu sou... Quem é que não sabe que eu sou fã declarado do Pablo, por exemplo, né? Quando tem um show do Pablo, meu amigo, e se for gratuito, eu vou lá. Mas, entre o Pablo e a Dinha Soares, que é cantora e falou conosco aí no YouTube, a Cate, que tem uma banda de forró maravilhosa. O Campina, né? O Campina, que tem o Forró Farrando. O Pinóquio do Acordeon, que tem a banda dele também. O Rick e a Marijane, que eu acompanhei esse final de semana, eu, como maceioense e alagoano, quero que eles também estejam lá. Não é cortar o artista nacional e fazer só com os locais. Eu acho que tem que balancear. Se são 5 atrações na noite,
colocam duas nacionais e 3 aqui da terra, intercalando, valorizando o artista da terra. Isso só para dar um exemplo. Até tem uma legislação aqui na capital que obriga que a prefeitura, nos eventos, coloque 50% dos artistas aqui da terra. O que falta mesmo é a fiscalização dos vereadores. A né? cobrança, exatamente. É dizer, opa, existe uma legislação, vamos cumprir. Fazer valer a lei. Fazer valer, exatamente. Então, na área dos artistas, eu coloquei aqui os músicos, mas nós temos artesãos, nós temos artesãos, temos músicos, nós temos pessoas que atuam na parte dos folguedos, né? Que, aliás, muita gente não sabe, mas Alagoas é o estado do Nordeste que tem acho que do Brasil, inclusive. Do Nordeste eu tenho certeza, não sei se nacional, mas de certeza é o estado com o maior número de manifestações culturais, de folguedos. E aí as pessoas precisam valorizar, né, essa classe que é tão importante. Arte e cultura fazem parte, inclusive, da nossa existência. A gente precisa de tudo, né, das assistências necessárias para a nossa vida, mas a cultura e a arte faz parte dela também. Com certeza. Luciano Amorim, mais uma pergunta aqui ao nosso Abdias Martins, o pré-candidato a vereador por Maceió. Vamos lá, Abdias. Você é meu amigo de muitos anos, mas você sabe que, como entrevistador e como jornalista aqui no Antena Manhã, às vezes eu faço algumas perguntas um pouco incisivas. Então, estou aqui no papel de jornalista, preciso perguntar isso a você. Você teve que fazer uma escolha. Você foi candidato a deputado estadual em 2022 pelo PSB e você agora escolheu o Podemos. Qual foi o motivo dessa sua escolha pelo Podemos? Tem alguma relação com o senador Rodrigo Cunha? Como é que é a sua relação com o senador Rodrigo? E como é que foi essa escolha pelo Podemos, Abdias? Pode perguntar o que você quiser, meu amigo Luciano Amorim. Pode mandar quente que eu tô fervendo aqui, viu? Luciano, veja só. A ida da nossa chapa para o Podemos se deu numa condição circunstancial. Não foi que eu, especificamente, escolhi ir para o Podemos. Nós, digamos assim, a chapa toda foi escolhida pelo partido para integrarmos o Podemos, que é presidido no estado pelo senador Rodrigo Cunha e no município pelo nosso amigo Edilúcio. O que é que acontece? Desde o começo, no começo do ano, finalzinho do ano passado para o começo desse ano, eu passei a integrar um grupo político, Felipe, Rafa, Luciano e toda a nossa audiência, liderado pelo vereador por Maceió, Samir Malta, que é o líder da nossa chapa, ele que fez toda a articulação política. Inclusive, antes de nós batermos o martelo, né, antes das lideranças que coordenam o grupo político, bater o martelo que ficariam no Podemos, houve uma forte articulação para que o nosso grupo fechado fosse para o PSDB Cidadania, né? A Federação PSDB Cidadania. Por uma divergência interna, não houve um alinhamento entre o presidente do PSDB e o presidente do Cidadania, e acabou que nós fomos em busca de outro partido. E aconteceu que o Podemos não estava com a chapa fechada, e o senador Rodrigo Cunha recebeu o Samir Malta, vereador por Maceió, e eles decidiram, portanto, que a chapa completa, pacote, como se diz, porteira fechada, fosse integrada ao Podemos. O Podemos precisava de candidatos para a eleição e nós precisávamos de um partido. A composição se deu dessa forma, o que me deixou muito feliz, porque o partido, como eu já disse, é presidido no estado pelo senador Rodrigo Cunha. A minha relação com ele, Luciano, respondendo a sua outra pergunta, é uma relação de confiança, de amizade. Eu estive em todas as eleições ao lado do senador Rodrigo Cunha. Acredito que é um senador que representa o modelo de política que eu acredito e casou como uma luva. Para mim foi excelente estar nessa chapa, porque o senador Rodrigo Cunha é um político diferente, um político que faz as ações pensando nas pessoas, né? Inclusive servindo aos cidadãos de Alagoas no seu cargo de senador, e eu tenho o mesmo objetivo, servir a população de Maceió ao lado desse grande líder que é o senador Rodrigo Cunha. Então, para mim, foi estar em casa, não podia ter sido uma melhor composição. Abdias, aproveitando que a gente está falando do senador Rodrigo Cunha,
Nos últimos meses surgiram especulações sobre o senador Rodrigo Cunha ocupar a vaga de vice-prefeito na chapa do prefeito JHC nas eleições deste ano. Você está dentro do Podemos, participa das reuniões, tem alguma novidade quanto a isso? Olha, Felipe, eu gostaria muito de trazer para você um furo aqui, uma informação de que ele será efetivamente o vice-prefeito na chapa, na composição do JHC, mas essa informação não foi confirmada, aberta ainda para o partido. Inclusive, na próxima quinta-feira, dia 1º, vão acontecer as duas convenções, tanto a do Podemos, do Rodrigo Cunha, como a do PL, do JHC. Há, como você disse, essa grande especulação, inclusive as duas convenções serem realizadas no mesmo dia aumenta essa possibilidade de que seja, de fato, o Rodrigo o vice do JHC. E aí, eu penso que, se isso acontecer, vai ser muito bom, porque os dois são grandes parceiros. O Rodrigo Cunha já realiza grandes trabalhos em Maceió. Só para citar um deles, o Corujão da Saúde é uma emenda do senador Rodrigo Cunha. Eu acredito que ele tem total capacidade para ser o vice-prefeito da capital. Vai depender da escolha dele, se isso vai ser favorável para a trajetória política daquilo que ele acredita ser o melhor caminho. E se há confirmação, não chegou ainda para os mortais, né? Está sendo debatido no grande clero, né? na parte alta, e nós ainda não recebemos a confirmação, mas a tendência é de que isso aconteça. Eu acredito que vai ser muito bom para a capital. Muito bem. Abdias, eu vejo que a sua bandeira também, você faz muitos vídeos nas redes sociais relacionados aos bairros atingidos pela mineração da Braskem. Existe, inclusive, né, essa análise do plano diretor na Câmara de Vereadores. Né? Como é que você vê esse planejamento urbano para o futuro? Rafa, a sua pergunta é uma pergunta chave. Eu precisava falar desse tema, te agradeço a oportunidade de também explanar um pouco sobre o caso Braskem. Você falou de plano diretor. O plano diretor de Maceió está atrasado, não foi debatido e não é cobrado pelos vereadores de Maceió. Cadê os vereadores de Maceió que não debatem, Felipe, esses temas que são importantes? Plano diretor, mobilidade urbana. A gente vê, por exemplo, no litoral norte de Maceió, ali na região de Jacarecica, grandes empreendimentos imobiliários, prédios de 20 e mais andares, né? 20, 21, 22 andares sendo construídos. A partir de quais critérios? Essas licenças ambientais estão atendendo, de fato, aquilo que manda a legislação? Porque foi justamente por falta da fiscalização e das licenças ambientais concedidas incorretamente que nós tivemos o maior crime ambiental em área urbana do mundo, que foi o caso Braskem. Então, não ter um plano de diretor estabelecido hoje, nem sendo cobrado, debatido, nem um plano de mobilidade urbana, causa um grande prejuízo. Eu penso que isso deve ser prioridade, porque uma cidade planejada e com as construções, com a mobilidade urbana, né, com todo o tráfego urbano sendo pensado para atender às necessidades do cidadão, isso faz com que a gente evite prejuízos no futuro. Falando sobre o caso Braskem, nós estamos diante, Rafa, não posso deixar de falar essa frase, é o maior crime ambiental em curso em área urbana do mundo. Semana passada eu gravei um vídeo sobre isso, visitei as áreas atingidas, é de cortar o coração. Você vê 4 bairros inteiros da cidade, Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, e um pedaço do Farol ser atingido por esse crime ambiental. E eu pergunto, cadê os gestores ao longo desses tantos anos que se passaram, tanto de Maceió como do estado de Alagoas, que não foram capazes de detectar as falhas que haviam ali, né? Como é que eles concederam licenças ambientais à revelia? A própria Braskem é que emitia os laudos de fiscalização, ou seja, a Braskem emitia laudos favoráveis a si própria e os gestores só endossavam, só validavam esses laudos. Então, na minha opinião, faltou pulso dos gestores, faltou fiscalização, e essa subserviência com a mineradora traz as consequências que a gente tem hoje. Mais de 60 mil pessoas atingidas, 14 mil imóveis afetados e pessoas que estão doentes até hoje por causa desse problema. Um problema que jamais pode ser esquecido, até porque, Felipe, saiu um estudo recente da Universidade Federal de Alagoas, Federal do Piauí, Federal de Pernambuco e da Universidade de Brasília, que fez um mapeamento mostrando que não só os bairros que foram esvaziados estão sendo afetados, mas bairros circunvizinhos estão sendo afetados também economicamente, ambientalmente e socialmente por esse crime ambiental. Então nós precisamos primeiro pensar em políticas públicas que possam mitigar esses prejuízos. E numa segunda linha,
cobrar que as indenizações sejam efetivamente justas para quem perdeu seus imóveis. Até porque agora, lá na Holanda, no Tribunal de Roterdã, a Braskem foi mais uma vez punida, foi mais uma vez considerada culpada, condenada por esse crime ambiental. E, não menos importante, no caso Braskem, nós precisamos também cobrar, Rafa, Felipe e a nossa audiência, do que é que será feito ali naquela região. Porque há especulações de que, sabe, pode acontecer ali um favorecimento para a empresa, que aquelas áreas possam ser loteadas. Virar um residencial. Tem essas especulações. E onde há fogo, há fumaça, a gente precisa de legisladores que investiguem, que fiscalizem e que cobrem, porque não é justo que quem cometeu o maior crime ambiental em área urbana do mundo se torne dona da área, tenha posse dessas áreas. A gente precisa cobrar isso também. Muito bem, 8 horas e 55 minutos, já na reta final aqui da nossa entrevista, vou abrir a última pergunta para o Luciano. Luciano, mais uma vez, perguntando aqui ao pré-candidato a vereador Abdias Martins. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Obrigado, Felipe. O Abdias, tem muito candidato a vereador, não só em Maceió, mas no interior de Alagoas também, e eu tenho certeza que isso é uma estratégia nacional. Tem muito candidato a vereador nacionalizando a eleição. Tem vereador de Maceió que fala mais do Bolsonaro do que do esgoto da capital alagoana. Tem pré-candidato a prefeito que ficou esperando aí uma resposta do partido nacionalmente para poder ser candidato ou não. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente nacionalizando a questão municipal. Você acha correta essa nacionalização desses chamados vereadores nacionais, né? Vereadores que debatem mais Brasília do que a própria cidade? Você concorda com isso? E nessa questão da polarização nacional, onde é que você, Abdias Martins, está localizado, Abdias? Rapaz, tinha que ser você para fazer essas perguntas, né, Luciano? Luciano, eu escutei outro dia aqui que tem o vereador federal, que é aqueles vereadores, Felipe, que não debatem a cidade. O cara fica o tempo todo falando da política nacional, o cara fica falando de temas internacionais. Respondendo a sua pergunta, Luciano, eu discordo completamente que vereador fique debatendo tema que é próprio da Câmara Federal. Existem as instâncias da política próprias para cada situação. Os vereadores, seja de Maceió ou de qualquer cidade do interior desse Brasil, precisam debater os problemas da cidade. Enquanto nossa Maceió não tem um plano diretor, não tem um plano de mobilidade urbana e tem tantos outros problemas como acessibilidade, problemas de infraestrutura, melhorias tão importantes para a população, o cara fica debatendo o cenário nacional, fica debatendo a política internacional, fica fazendo piada desnecessária com os seus opositores, achando que político você pode até, sabe, se divertir, fazer alguma graça, mas não ficar ridicularizando, porque na verdade, na minha opinião, quem se torna ridículo quando faz algo dessa natureza é o próprio parlamentar. Então o vereador não tem que ficar debatendo tema que tem que ser debatido em Brasília, não. Se é um assunto de esfera estadual, eu até penso que dá para dar uma opinião, falar alguma coisa, mas se não tem a ver com Maceió, prioriza Maceió. Se não tem a ver, deixa de lado. Já temos a Assembleia Legislativa para falar sobre os temas estaduais, já temos a Câmara Federal e o Senado para falar dos temas nacionais. Vereador tem que se preocupar com a sua cidade, com seus problemas, com o seu povo. E olha, Luciano, quando você pergunta de que lado eu estou em esfera nacional, eu estou do lado de Maceió, Luciano. Para mim, a gente tem que pensar na nossa capital, né? As esferas nacionais, no momento certo, daqui a 2 anos, a gente vai poder debater. Aí vamos falar da Presidência da República, do Governo do Estado, do Senado, da Câmara e da Assembleia Legislativa. Nesse momento, a minha concentração de energia, de força, de disposição e de vontade de servir, Felipe, a minha vontade é de servir ao povo de Maceió, debater as pautas de Maceió. E quando a gente esquece de debater Maceió, a gente abre uma lacuna para que a gente viva uma política muito vazia, muito superficial, enquanto os reais problemas da população não são debatidos. Eu quero saber o que é que vai ser feito com o mercado da produção. O meu interesse é saber como a gente pode melhorar a acessibilidade no centro de Maceió e a vida dos comerciantes de Maceió, que vem sendo impactados pelas compras online, por exemplo. A gente vê um centro muito esvaziado hoje, com muitos problemas, problema de estacionamento, problema de acessibilidade. O trânsito de Maceió, como é que a gente pode melhorar?
Então são essas questões fundamentais que a gente precisa debater e pensar na política nacional no momento certo, né? Pensar de forma inteligente. A gente precisa debater a nossa capital. Muito bem, muito obrigado, Abdias Martins, né? Chegamos ao final da entrevista, agradecendo também Luciano Amorim pela participação. Luciano, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação aqui no nosso Antena Manhã. Valeu, Rafa. Obrigado a você, obrigado ao Felipe. Grande abraço aí ao Abdias. Boa sorte nessa luta e estou à disposição sempre. Grande abraço, boa terça-feira para todo mundo. Muito bem. Felipe, obrigado mais uma vez também aqui pela participação. Obrigado, Rafael. Obrigado também para o nosso entrevistado. Muito fácil conversar com o Abdias, né? Jornalista, fala bem, responde bem. Obrigado. Exatamente. Abdias, a gente tem muito a agradecer a sua participação aqui. A gente deseja muita sorte na pré-campanha e depois, posteriormente, na campanha também, né? E é como você falou, precisamos ter um olhar especial, né, para a nossa capital, Maceió. Precisamos sim, Rafa. Eu quero te agradecer. A gente chama de Rafa pela intimidade, Tranquilo, né? Nosso fica à querido vontade. Rafael Alves. Agradecer a você, grande comunicador, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. O Felipe, que é esse cara que eu vejo evoluir a cada dia nos debates políticos. Tá ali a Alane Góes, o nosso querido Campina Filho, grande Campina, que eu sei que gosta muito de política, o nosso gigante, né? Tá ali, Nicolas Souza. Agradecer especialmente ao Ricardo Alexandre, diretor de conteúdo da Rede Antena 7, a toda a equipe da Rede Antena 7, do 7 Segundos, portal 7 Segundos, e um agradecimento muito especial a esses dois amigos que eu tenho, que são o Ângelo Farias e o Júnior Alexandre, que me dão essa oportunidade de estar aqui. Mas eu quero agradecer ainda mais especialmente a você que é morador de Maceió, que acompanhou essa entrevista, que pôde sentir um pouco daquilo que eu penso sobre a política para a nossa capital. Eu quero dizer que no momento certo nós vamos debater ainda mais sobre as pautas importantes e necessárias que a nossa capital precisa, que são necessárias. A gente precisa debater Maceió numa perspectiva de progresso. E eu estarei disposto a servir a essa população com o conhecimento que adquiri, mas sobretudo com o coração que tenho para ser humano e para intervir de maneira assertiva, propositiva e com muita coragem em defesa dos maceioenses. Vai ser o Abdias do povo em defesa de Maceió. No momento certo a gente vai debater sobre isso. Eu quero convidar você a acompanhar as minhas redes sociais, na maioria delas, @Abdias Martins. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira tem a nossa convenção e depois, a partir do dia 16 de agosto, a gente começa essa campanha para valer, para mostrar que é possível ter um representante entre os 27 que tem um olhar para o povo de Maceió. Um beijo para vocês. Foi muito bom estar aqui.